Olá pessoal, bom dia, né? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de história falando sobre os patrimônios, né? E hoje nós vamos falar sobre os patrimônios culturais, tá? O que seriam, né, aí esses patrimônios culturais, tá bom? O que são patrimônios culturais? Os patrimônios culturais são o conjunto de bens, manifestações populares, cultos, tradições, sejam materiais ou imateriais de uma região, país ou povo, né? Ou seja, cada país vai ter a sua forma, né, de cultura. É totalmente diferente um dos outros, com algumas culturas, né, parecidas, tá bom? Os patrimônios materiais, né, seriam os bens físicos, né, no caso, as construções, objetos variados, né, artesanato, livros, fotografias, documentos também, tá certo? Filmes e etc, tá bom? Nós temos essas duas imagens, ao qual uma é um ferro de passar roupa, né, que é um ferro a carvão, tá, que era usado antigamente, então tem uma história, né, por trás de, digamos assim, dos ferros de engomar que nós temos hoje, né, então vem uma história desde uma época totalmente diferente. E o Instituto, né, do Ceará em Fortaleza, que é uma construção, né, que tem histórias, né, da época desde que foi construída, tá? Então, são patrimônios materiais, tá bom? Os patrimônios imateriais, né, são justamente os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados, né, em diferentes tipos de manifestações e práticas, como a dança, festas, religiosidade, a questão da culinária, né? Então, todos esses são patrimônios imateriais, tá certo? Nós temos o exemplo aí da quadrilha, né, junina, típica, digamos assim, da nossa região, né? Onde acontece aí todos os anos. A prática de fazer acarajé, no caso, é um costume, né, que é passado aí de geração em geração, né, para que possa essa cultura aí estar sempre viva para as pessoas que chegam, né, para conhecer aí essa história, tá? Aí temos a diversidade de saberes, né? Os conhecimentos adquiridos com os patrimônios imateriais, né, são uma marca histórica da vivência e do saber de um povo, pois isso, cada grupo de pessoas tem costumes diferentes, pois estes se adaptam, né, aos conhecimentos para as suas determinadas vivências, né, do cotidiano. Um exemplo aí, né, de costume que foi trazido, né, para o país pelos africanos é a questão da capoeira, né, tão praticada no Brasil. A gente tem praticamente como uma cultura, digamos assim, brasileira, mas foi vinda aí, né, dos africanos, tá? Outra Bumba Meu Boi, tá certo? Essa tradicional festa brasileira é consultado, né, da mistura das culturas africanas, europeias e indígenas. Então, nós temos aqui uma mistura cultural de povos, né, de todas as etnias
vivenciando, né, uma festa tradicional, tá? Uma trama, né, interessante, né, contar a história dessa festividade que conta com muitas cores, danças e músicas. Vale a pena pesquisar sobre essa história, tá certo, gente? E bons estudos, tá, para vocês, que vocês possam ter compreendido direitinho, tá certo? E um grande beijo para vocês.